Buongiorno, amici! Chegou a hora de você ter a sua edição física do seu romance queridinho. Eu sou Jéssica Queiroz, autora de Como um Dia Ensolarado Após o Inverno e outras obras que eu sei que você vai amar. Sejam muito bem-vindos a mais um diário de escrita. Primeiro de tudo, eu quero lembrar que a pré-venda de Como um Dia Ensolarado Após o Inverno vai até dia 30 de abril e é só dentro desse período que você tem a chance de ganhar o seu chaveiro bordado, que é o brinde exclusivo da pré-venda. Então eu fiz bonitinho cada um desses chaveiros e ele tá uma gracinha. Essa é a sua chance de conseguir um deles. Depois desse período de pré-venda, eu vou ter o livro à pronta entrega, apenas com os outros brindes, que vai esse envelope com algumas cenas secretas aqui, que é para você abrir apenas depois que terminar o livro, e também mais 2 marca-páginas. E aí esse brinde vai ter depois na pronta entrega. E aí dentro desse envelope vão 2 postais com tanto escrito as cenas extras quanto 2 imagens que tem a ver com coisas que acontecem depois do período que essa história foi escrita, e mais um imã que tem a ver também com uma coisa que acontece no final da história, por isso que eu não posso mostrar. Você precisa ler o livro, conhecer a história, para então desfrutar do que acontece depois nessas 2 cenas extras. No site vocês vão ver na opção de entrega que tem uma opção de combinar com vendedora retirada. E aí, se você tiver na FEFIC 2026 em julho, você pode colocar combinar com o vendedor para você retirar o seu livro lá. E aí você garante não só o brinde da pré-venda, como o brinde especial da FEFIC, que eu ainda vou contar para vocês qual que vai ser. E claro, se você quiser comprar direto na FEFIC, eu estarei lá dos dias 16 a 19 de julho, no Memorial da América Latina. Agora vamos ao diário de escrita propriamente dito. No primeiro livro, vocês conhecem a maior parte dos personagens desse universo. E muita gente fala mesmo que fica curioso para saber o que aconteceu com o Rafa e a Carlinha, porque a gente vê uma crise de casal deles explodir no primeiro livro e no final a gente vê que tá tudo bem. E o segundo livro conta justamente o que aconteceu, tanto para essa crise estourar, quanto como eles resolveram. É um livro que é paralelo a esse. Ele já está escrito, né? Eu estou editando o rascunho agora, e aí ele vai passar pela leitura beta, pela revisão, para chegar até vocês, se Deus quiser, no segundo semestre, entre outubro e novembro, é o que eu estou planejando para publicação. E o terceiro livro também já está sendo escrito sobre o Felipe e a Gabriela, e todo o dilema que eles vão enfrentar, tendo alguns segredos escondidos, e a ordenação ao Ministério Pastoral do Felipe. Então, vai ter um dilema aí também com relação a ministério e igreja, que a gente vai ver no terceiro livro. E é interessante que o livro 2, ele acontece paralelamente com esse, então vocês vão ver algumas cenas que são contadas por outra ótica, né? São contadas pela ótica do Rafa e da Carlinha, e algumas situações que vocês ficam curiosos aqui vai ser explicada no livro 2, então tá bem interessante de ver. E no livro, o livro 3, ele acontece 1 ano depois dos acontecimentos desse aqui. Então vocês vão ver como as famílias continuaram, né? O que aconteceu depois com cada um deles, como está o andamento de todas as coisas que vocês veem começar no final desse livro. Então vocês vão acompanhar um pouco mais da vida desses personagens que têm conquistado tantos corações, né? Dessa família querida. Se você quiser acompanhar esse processo mais de perto, o seu lugar é o grupo Sala do Café, que fica dentro da nossa comunidade no WhatsApp, onde eu partilho com maior frequência o meu diário de escrita, não só dessas, mas de outras histórias, e às vezes peço a opinião de vocês para algum rumo, para algum caminho que eu quero dar para algum personagem. Então fica aqui meu convite para você fazer essa troca mais próxima sobre as próximas histórias. Algumas histórias elas são meio xeretas, ficam querendo surgir, né? Eu tô batalhando com algumas ideias, tem algumas histórias que meio que furaram a fila, né? Eu tava escrevendo mais focada, mais concentrada a história do Felipe, veio uma ideia de história sobre um personagem secundário que aparece no segundo livro, aí escrevi algumas das cenas que eu tive a ideia, a história meio que me dominou e eu escrevi um monte esses dias, mas tô retomando o controle das coisas para conseguir colocar cada história no seu lugar, cada coisa na sua ordem, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar de cada um deles. Então vocês podem ficar tranquilos que não vai faltar história para vocês. A gente vai ter o livro 2 esse ano, o livro 3 ano que vem, e se Deus quiser mais um spin-off ainda também
no ano que vem e o conto de Natal que eu quero fazer para esse ano. Então, oremos. Lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e já deixa nos comentários quais são os próximos conteúdos que você quer para esse canal. Eu fiquei meio para fora, até trabalhando bastante nessas questões da pré-venda, mas eu já tenho várias ideias borbulhando para trazer conteúdo para vocês, tanto sobre as minhas leituras do último trimestre, que eu acho que eu não vou conseguir selecionar 3 favoritos pensando só um em cada mês, então eu quero ver como que eu vou trazer isso para vocês, e também sobre todo o meu processo de estudo sobre a escrita, quais são os avanços que eu fiz, como eu tenho aplicado isso em cada uma das histórias. Então você pode trazer já a sua sugestão também. Muito obrigada mais uma vez por me acompanhar até aqui e até a próxima!